Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para explicar as referências de Torre do Alvorecer. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, se você está chegando nesse vídeo e não sabe o que é esse quadro de explicando referências, deixa eu explicar um pouquinho aqui para você pelo menos ter um contexto. Bom, eu sou muito fã de Trono de Vidro, é a minha série de fantasia preferida e eu já reli várias vezes. Essa tá sendo a minha quinta releitura, se eu não estou enganada, da série inteira. Os primeiros 4 livros ainda eu li uma vez mais. E toda vez que eu releio, eu gosto de fazer alguma coisa sobre essa releitura. Então, no ano retrasado, em 2023, eu fiz um quadro aqui no canal de análise literária, onde eu analisei livro a livro de Trono de Vidro. A cada mês, né, eu relia um livro e eu vim aqui através de vídeo para fazer uma análise da minha opinião sobre cada livro. E no ano passado eu comecei a fazer a minha releitura novamente de Trono de Vidro, ali mais pro final do ano, e resolvi trazer um quadro que eu tinha levado lá para a Rede da Dancinha aqui para o canal. Então, esse quadro de explicando referências veio porque, novamente, eu estava fazendo uma releitura de Trono de Vidro e, assim, Trono de Vidro é uma série que tem muita referência. Quando você pega o primeiro livro para reler, né, depois de já ter lido a série inteira, você vai pegando muitos detalhes, muitas referências que a Sarah colocou lá desde o início. Então, assim, eu resolvi pegar porque a maioria das pessoas não vai pegar para reler 8 livros várias vezes. Muita gente não vai reler nem pela uma segunda vez, né? Não vai ler novamente pela uma segunda vez. Então, eu resolvi fazer esses vídeos justamente para explicar, para relembrar, ó, gente, isso aqui tava lá desde o primeiro livro, sabe? Coisas assim. E eu comecei a fazer essas séries de vídeos pequenas, assim, lá pra rede da dancinha. Só que eu estou fazendo essa série de vídeos desde 2023. E tá indo, assim, tanto que eu não terminei até hoje. Inclusive, eu provavelmente não vou terminar. Eu vou deixar o último livro só aqui pro canal mesmo, porque já faz muito tempo, gente. Então, assim, mas vale trazer só pra cá mesmo. E aí eu resolvi trazer tudo pra cá justamente porque estão vídeos muito separados e, tipo, há muito tempo. Então, mesmo quem tá chegando hoje lá no meu. Lá na rede da dancinha, acaba não encontrando os outros vídeos com muita facilidade porque já faz muito tempo. Então eu resolvi trazer pra cá porque fica um vídeo por livro, né? Então fica mais fácil de encontrar. E eu já fiz então dos 6 livros anteriores. Falta eu fazer então de Torre do Alvorecer, que vamos fazer agora neste vídeo, e Reino de Cinzas que vem aí mês que vem. Então eu vou deixar aqui no card pra quem ainda não assistiu os outros vídeos voltar lá e assistir. E assim, gente, esses vídeos têm spoilers de todos os livros da série. Então, assim, eu vou falar de coisas desde o primeiro livro, né? Desde do primeiro vídeo que eu falo do primeiro livro, eu falo sobre todos, porque realmente a ideia é relembrar, ó, isso acontece em tal livro, isso aqui vai ser explicado depois lá tal. Então essa que é a ideia, então por isso que vai ter spoilers de tudo aí pela frente. Mas bora começar então, vamos falar de Torre do Alvorecer, um livro bem polêmico que muita gente acaba pulando a leitura aí, né? Mas que tem uma leitura aí, uma importância bem grande dentro da série. E eu confesso que assim, esse não tem tantas referências, porque como é um spin-off, apesar de fazer parte da série e ser muito importante para a série, tem menos referências justamente porque são personagens novos, então muita coisa acaba sendo nova para a história. Então, né, tem um pouquinho menos de referência do que os outros livros. Mas ainda assim, acredito que tem bastante coisa aqui pra gente começar, pra gente comentar, então vamos começar. Nesryn tinha tentado não ficar boquiaberta conforme caminhava pelo palácio. Jamais colocar os pés do lado de dentro durante as poucas visitas a Antica ao longo dos anos, assim como seu pai, ou o pai deste, ou qualquer de seus ancestrais. Em uma cidade de deuses, aquele era o mais sagrado dos templos e o mais mortal dos labirintos. Eu separei aqui porque não é bem uma referência, mas é que eu acho interessante, porque é logo no início, né, quando o Chaol e a Nesryn chegam ali no palácio ali de Antica, né, e eu acho bem interessante porque a Nesryn, ela fica muito impressionada com tudo, né, então assim, a família da mãe dela, né, veio dali, não, a família do pai dela veio dali, aliás, então ela descende ali, né, desse povo, desse lugar. Então ela já esteve ali algumas vezes, mas é isso, assim, ela sempre viu principalmente a família ali real, digamos assim, né, de Antica, como essa coisa bem afastada, assim, ela nunca teve esse contato, ela nunca foi no palácio, como ela menciona, né, nesse trecho, e eu acho muito interessante porque ela fica tão surpreendida, assim, né, com tudo isso, e no fim isso vai ser o futuro dela, digamos assim, né, porque no final ela acaba
é deixado assim bem indicado, digamos assim, que ela seria a próxima imperatriz, né? Então, eu acho bem interessante assim que ela chega assim, é tudo uma novidade, é tudo muito grandioso pra ela, assim, ela fica bem deslumbrada com isso a primeiro momento, e apesar dela não ser esse tipo de pessoa que, nossa, de joias, riquezas, coisas assim, é justamente essa questão que ela fala, que tipo, era um templo muito sagrado ali pra cidade, então ela fica bem impressionada com essa grandeza e a importância que aquele lugar tem, e mal sabe ela aqui, né, que no futuro ela seria meio que dona, digamos assim, né, de tudo isso, que iria ajudar ali a mandar em tudo isso. Por mais que a gente não veja isso se concretizando, a gente sabe que é por esses caminhos ali realmente que a Sarah deixou tudo indicado, que é por onde a personagem iria seguir. Era um desperdício torcer para que a bruxa se voltasse contra Morath, mas Kael fez uma oração silenciosa caso houvesse um deus ouvindo, para que protegesse Dorian, para que o guiasse em direção a portos mais amigáveis. Esse é um momento também no início, né? Porque logo que eles chegam ali no palácio, eles são informados que Forte da Fenda teve o ataque das bruxas, né? E aí, depois de um momento, o Kael pensa nisso, né? Sobre a Menon, e será que ela poderia virar uma futura aliada e tudo mais. E é óbvio, quando a gente lê isso aqui, normalmente as pessoas leem esse livro pós Império de Tempestades, né? Então, assim, a gente já sabe que a Menon está aliada a Aelin e aos outros. Porém, para quem principalmente faz essa leitura conjunta, ou às vezes lê Torre do Alvorecer primeiro, enfim, é interessante notar, né, que essa coisa do Chaos questionando, será que ela pode virar uma aliada? E realmente depois a gente vê que ela vira uma aliada, né? Então, dependendo da ordem que você lê os livros, talvez isso aqui possa ser uma referenciazinha, ou só realmente um lembrete, né, pra gente saber. Acho interessante isso também para quem lê depois, né? Então, aqui, que é o meu caso, né? Eu gosto dessa ordem de ler Torre do Alvorecer depois de Império de Tempestades, pra gente situar onde que a gente tá na história em Império de Tempestades. Então, esse início, né, acaba sendo junto com esse ataque à Forte da Fênix. Então, a gente consegue colocar os dois, né, traçar ali mais ou menos essa linha do tempo a partir dessas referências. O Melun sempre foi um pouco selvagem, inconsequente, com um humor inconstante, um dia feliz e rindo, no outro retraído e sem esperança. O rapaz engoliu em seco. Eles dizem que ela saltou da sacada por causa disso. Duva e o marido a encontraram mais tarde, na mesma noite. Esse é o momento que o Caixinha ali... Gente, os nomes eu vou falar tudo como eu imagino que seja, tá? Se é assim, é outros 500. Mas enfim, o Caixin, que é um dos príncipes ali, né? Ele fala pro Chaos sobre as suas suspeitas em relação à morte da irmã mais nova, né? Que ela morreu alguns dias ali deles chegarem, do Chaos e da Nesryn chegarem. E é interessante, ele comenta, né? Já que quem encontrou foi a Duva e o marido. A Duva é a outra princesa, né? Uma das outras irmãs mais novas, a que virou irmã mais nova depois da morte da caçula. E é interessante porque no final a gente vai descobrir que a Duva que fez tudo, né? Que ela estava possuída ali por uma princesa Vogue, né? E foi ela que matou a própria irmã, né? Sem saber, mas ela acabou fazendo isso por conta da princesa Vogue ali dentro dela. Mas é interessante esse detalhe, assim, né? Porque realmente a gente só vai descobrir lá no final. Mas quando a gente lê, prestando atenção nesses detalhes, né? Principalmente quando a gente relê, a gente já pega, ó, que já tinha um indicativo, quem foram as pessoas que encontraram ela, né? Então eu acho interessante, assim, pra gente ir ligando os pontos. Se isso significava salvar uma vida, Silba lhe concedera uma dádiva, e uma jovem estranha lhe concedera outra dádiva naquela última noite em Inish, 2 anos antes. Irene não planejava desperdiçar nenhuma das duas. Aqui é a apresentação da Irene Towers, que é aquela personagem que a gente conhece em A Lâmina da Assassina. Por isso que eu sempre digo, gente, nenhum livro de Trono de Vidro é extra, sabe? Apesar de que Lâmina da Assassina é o que mais poderia ser considerado como um extra, a gente tem coisas do tipo, como a apresentação da Irene Towers, que vai ser a protagonista desse livro e que vai ser extremamente importante para a derrota do Aaron, né? Então, assim, tudo que tem a ver com essa personagem é muito importante. Então, é muito interessante a gente conhecer ela lá em A Lâmina da Assassina. E nesse livro tem muitas referências a esse momento, né? Então, aqui, primeiramente, ela pensa sobre isso, né? Sobre essa estranha que lhe concedera essa dádiva, né? De salvar a vida dela 2 anos antes em Inish. Essa jovem, né, essa jovem estranha, era a Aelin, né, na época Celina, que estava indo lá treinar com os assassinos silenciosos no Deserto Vermelho e acabou conhecendo a Irene no meio do caminho, e a Irene nunca soube quem era essa jovem. Então aqui realmente só pra gente relembrar
para quem principalmente já leu faz tempo, ou, né, só leu e pulou, enfim, né, esse conto, ou às vezes não leu o livro de contos, é interessante pra gente ter esse contextozinho de quem é essa personagem, sabe? Só que já tá aqui e tá marcado assim no livro inteiro, eu acho impossível não lembrar quem é ela durante a leitura desse livro. A guerra se aproxima do meu lar de novo, o continente norte. Era assim que o chamavam ali. Irene engoliu em seco. Quero estar lá para ajudar aqueles que lutam contra o controle do Império. E aí depois ela comenta nessa mesma conversa. Mesmo com o retorno da magia ao continente norte, muitos dos curandeiros podem não ter treinamento, se é que algum sobreviveu. Eu poderia salvar muitas vidas. Essa é ela conversando com a alta curandeira ali, né? E ela dá esses argumentos porque ela quer voltar, né, para Irileia ali, para o continente dela, enfim, para poder ajudar na guerra. E é muito interessante porque ela fala isso, né? Que ela quer ajudar aqueles que lutam contra o controle do Império e que ela poderia salvar muitas vidas. E ela mal sabe que, na verdade, ela vai salvar muitas vidas, né? Não só realmente como curandeira, né? Então, nas batalhas e tudo mais, ela tá sempre ali realmente para ajudar as pessoas. Além de que nesse livro a gente vê, tipo, ela salvando a vida de outras pessoas também, e do próprio Cale, né? Por mais que, bom, no final ela acaba salvando a vida dele mesmo, mas assim, na questão de desenvolvimento dele ali, ela é muito importante também. Mas depois tem toda a questão de descobrir, né, que ela é meio que a cura ali, né? Então ela conseguiria derrotar o Erwan, derrotar os demônios Volgs e os príncipes Volgs. Então, realmente, assim, no final ela vai ser extremamente importante e ela vai salvar muitas vidas. Então, assim, são uns detalhezinhos, assim, que quando a gente relê, a gente vê que, nossa, realmente, isso aqui realmente é bem importante. Ela precisava realmente voltar pro continente dela para fazer a diferença. Até mesmo seu sobrenome, Towers, um indício, quem sabe, da associação tão antiga de suas ancestrais com a torre. Eu me perguntei naquele momento se teria enfim encontrado minha herdeira, minha substituta. Aqui continua nessa mesma conversa, né, que a Irene tá tendo com a Rafisa, né, que é a alta curandeira, e ela menciona isso, né, a Rafisa menciona sobre a questão do sobrenome da Irene, se teria encontrado a herdeira dela ali, né, para continuar e ser a próxima alta curandeira. E é interessante porque no fim a gente meio que vê que a Irene foi escolhida como a herdeira de Silba, assim, né, então ela tem um poder muito grande, mesmo para as curandeiras ali, né, realmente ela é bem poderosa, assim, por isso que até é ela quem vai salvar tudo ali, né, no final, vai derrotar a Erwan, enfim, porque o poder dela realmente é muito grande. E é interessante que a Rafisa tenha justamente, né, pensado nisso, em tornar a herdeira dela, quando ela já meio que era, digamos assim, a herdeira da própria deusa ali da cura. Um bilhete, escrito por uma estranha, que salvara sua vida, e lhe dera liberdade em questão de horas. A Irene jamais descobrira o nome dela, daquela jovem que tinha exibido as cicatrizes, como algumas damas exibem as mais finas joias. A jovem que era uma assassina treinada, mas que pagara pela educação de uma curandeira. Aqui, como eu falei, né, a gente tem muita referência ao conto de A Lâmina da Assassina, e aqui novamente, né, tem a referência a esse bilhete que depois até a Irene, né, é contado na narração, né, para onde precisar ir e mais um pouco, o mundo precisa de mais curandeiros. Esse foi o bilhete que a Aileen deixou ali para a Irene, junto com dinheiro, né, para ela sair ali de Inish, né, e aqui realmente só uma referência a esse bilhete que a Irene vai levar durante todo o livro, e não só levar com ela, mas assim, a importância disso, né? Ela vai em muitos momentos, assim, realmente pensar sobre isso, e vai ser o que move ela realmente em diversos momentos. Então, acho bem interessante a gente só relembrar realmente, né? Principalmente esse bilhete que ela vai sempre manter ali com ela, lembrando desse momento e dessa estranha, né, que ajudou ela, lá em A Lâmina da Assassina. Com pés quase silenciosos, Irene se aproximou da banheira ocupada, vendo os filetes escorrendo pelo rosto da jovem. A pele marrom clara e os cabelos pretos salpicados de dourado eram quase idênticos aos seus. Esse é o momento que a Irene tá ali no local ali da torre, né? Onde as curandeiras vão pra ficar em silêncio, né? Enfim, tem tipo umas banheiras, assim. E aí ela vê que tem outra curandeira chorando, né? Muito mal. E ela se aproxima dessa curandeira e ela vê que a curandeira se parece até um pouco fisicamente com ela. E logo depois, um pouquinho mais pra frente, essa curandeira ela acaba sendo morta na biblioteca. E até a Irene começa a acreditar que é por conta da semelhança das duas, né? Que era pra ter sido ela, mas que acabou, né? Essa coisa acabou pegando essa outra curandeira. Só que no final a Duva acaba falando que na verdade foi uma coincidência, que na verdade, tipo, ela só tava com fome, né? Tipo, o príncipe Vogue ali, a princesa Vogue ali.
e acabou calhando de ser essa curandeira que estava ali no local, e coincidentemente ela se parecia com a Irene, mas no final, tipo, não tinha nada a ver com isso. Até tem um momento mais pra frente que a Irene pensa, né, ah, ela se parecia comigo, talvez seja isso, mas não, nesse caso realmente foi só uma coincidência, então não é nem, tipo, uma referência, a primeiro momento a gente acha, né, ah, é uma referência depois tal, e não, realmente, só uma coincidência infeliz pra essa curandeira. A filha do Kagan, que se tornara a caçula, parecia observar mais do que participar, e embora o belo rosto estivesse suavizado por um sorriso doce, os olhos não perdiam nada. Somente quando o vizir parou para tomar um gole de vinho e Duva se virou para a esquerda na direção do marido calado, Cale pigarreou e disse ao Kagan: aqui é um momento do jantar ali que eles estão tendo, que tá toda a família e coisa e tal, e o Cale nota isso na Duva. E novamente isso é muito interessante, porque ele fala, né? Ela parecia observar mais do que participar. Então, assim, muito provavelmente nem queria, né? A princesa Vogue ali não deixava participar muito, até para ninguém perceber que poderia ter algo de errado. E o observar justamente para pegar as informações, saber o que tem ali, ver se tem alguma novidade para poder passar para a Erwan essas informações, né? Então, é bem interessante que a gente tem esses detalhes que, como eu sempre falo, né, numa primeira leitura a gente nunca vai achar que isso quer dizer alguma coisa. Aqui é só o Cale notando as coisas e percebendo que a Duva é um pouco mais tímida, um pouco mais quieta na dela, observadora, mas isso não quer dizer nada. E aí no final a gente acaba descobrindo que sim, né, que já tinha esses indícios de que ela só estava ali observando para pegar ali o que estava acontecendo mesmo. Até mesmo Nusha admitira não reconhecer as marcas de escrita estranhas, algum tipo de runa. De onde eram, ela também não fazia ideia. Apenas sabia que os pergaminhos tinham sido enfiados ao lado dos tomos em Elwë, em um nível subterrâneo da biblioteca tão profundo que a Irene jamais havia se aventurado a visitar. Esse é o momento que a Irene vai na biblioteca, né, para pesquisar mais sobre as coisas que o Cale contou para ela, e ela acha, né, alguns pergaminhos e uns livros que tem essa linguagem estranha, essas marcas estranhas, que nem a bibliotecária que já está lá há muito tempo não reconhece. E essas marcas, né, que são tipos runas, são as marcas de Word, né? Até depois, se eu não me engano, ela comenta com o Cale e ele fala, né, ah, eu conheço alguém que sabe ler essas marcas, que é a Aileen, né? Então, assim, aqui só para quem acabou perdendo na leitura, né, algum tipo de runa aí já é o indicativo de que era a marca de Word. Cale não se permitiu pensar no que vira, no que percorrera sua mente, quando aquela dor o havia assolado, queimado, esfolado e estilhaçado. O que e quem ele vira? O corpo na cama, o colar no pescoço, a cabeça rolando. Aqui é quando a Irene começa a fazer a cura ali no Cale, né? E ele começa a reviver alguns momentos. E ele pensa em três coisas, né? O corpo na cama, que é a Nihimia, né? O momento da morte da Nihimia, para quem não lembra, né? É assim que a Celina chega no quarto, logo em seguida chega o Dorian com os guardas e chega o Cale também. Eles veem que a Nihimia tá na cama, deitada, morta, né? Ali toda ensanguentada, tudo. Então é esse momento que ele tá se lembrando que foi um dos momentos de que quebra ali, né, que começa a mudar realmente a história do Cale e de todo mundo ali, né, da Ailyn, do Dorian, enfim. O segundo momento, o colar no pescoço, que é o Dorian sendo aprisionado ali pelo colar, né, que é toda a situação que a gente vê em Rainha das Sombras, e a cabeça rolando, que é o momento da morte da Sorcha, no final de Herdeira do Fogo. Então a gente tem três momentos assim que são muito importantes para o Cale mesmo, assim, né, para o desenvolvimento, para a história dele, né, são momentos que acontecem em três livros separados, né, na verdade o colar no pescoço acontece no final de Herdeira do Fogo, só que ele não vê isso acontecendo, então assim, ele vai ver realmente isso em Rainha das Sombras, e o corpo na cama é em Coroa da Meia-Noite, né, então a gente tem três livros ali, três momentos bem importantes para o desenvolvimento, né, e para a história do Cale. Por um segundo, Cale se lembrou de uma assassina usando um vestido branco ensanguentado e desabando na entrada do quartel. Lembrou-se da lâmina envenenada com a qual o homem a cortara e que usara com inúmeras outras. Esse momento que o Cale se lembra, isso aqui é quando ele tá falando com a Irene e eles estão conversando ali, enfim, ele acaba lembrando desse momento. É o momento em Coroa da Meia-Noite, quando a Ailyn, né, a Celina, ela vai com o Archer numa festa lá, num evento que tá tendo lá em Forte da Fenda, e ela tá meio que espionando para tentar descobrir ali sobre o grupo rebelde e sobre os símbolos que ela encontra lá no túmulo, né, na tumba lá da Helena e do Gavin. E ela acaba sendo surpreendida pelo dono da casa e ele acaba cortando ela com uma lâmina envenenada.
E aí ela consegue fugir, ela chega até o palácio, só que bem na hora ela desmaia, ela tipo, só consegue pedir pelo Kayle, assim, no último momento, e ele fica cuidando dela, enfim. É um dos momentos ali de aproximação dos dois, né, em Coroa da Meia-Noite, que empurra ali para eles terem ali, para eles virarem realmente um casal em Coroa da Meia-Noite. Então é só um momentinho dele relembrando esse momento que aconteceu lá atrás. Algumas acólitas riram baixinho do pop de acompanhamento que a jovem emitiu com a boca. Aileen teria ficado exultante de alegria. Esse é o momento que o Kayle vai junto com a Irene ensinar a aula de autodefesa ali para as acólitas da torre, né? Porque a Irene explica para ele que ela ensina essas aulas de autodefesa para as meninas ali da torre, para as curandeiras, as acólitas, enfim. E a Irene faz isso meio que seguindo o que a Aileen, né, a Celina, tinha passado para ela espalhar essas aulas de autodefesa, né, de ensinar as mulheres a se defender para todas as mulheres que quisessem ouvir. Então ela sempre faz essas aulas e o Kayle vai junto ali nessa aula e elas estão falando sobre se defender e tal, e a lição é arrancar um olho. E aí elas falam, né, você bota o dedo assim e tal, e aí pop, né, o olho sai e tal. E aí o Kayle pensa, Aileen teria ficado exultante de alegria. Mal sabe ele que ela realmente teria ficado muito exultante de alegria de saber que a Irene tinha continuado essas aulas aqui e realmente passado pra frente ali tudo que ela ensinou pra Irene lá naquela época, 2 anos antes, né? O vazio mostrou a ele o fogo. Uma mulher com cabelos castanhos dourados e pele marrom gritando de agonia em direção aos céus. Mostrou a ele um corpo destruído em uma cama ensanguentada, uma cabeça rolando sobre um piso de mármore. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Mostrou uma mulher com olhos de chamas azuis e cabelos como ouro puro em cima dele, com a adaga erguida e inclinada para mergulhar em seu coração. Ele desejava, às vezes desejava que ela não tivesse sido impedida. A cicatriz no rosto, das unhas que ela enterrara ali, quando golpeara da primeira vez. Era naquele desejo odioso que eu pensava quando olhava no espelho. O corpo na cama, e aquele quarto frio, e aquele grito. O colar no pescoço bronzeado, e um sorriso que não pertencia ao rosto querido. O coração que lhe oferecera e fora deixado largado nas tábuas de madeira do cais do rio. Uma assassina que velejara para longe, e uma rainha que retornara. Uma fileira de homens bons pendurados nos portões do castelo. Aqui um trecho bem grande, né, mas é com muitas referências, né, vamos lá. Novamente, é um dos momentos que a Irene tá curando ele ali e o Kayle acaba se deparando com esse monte de memórias. Vamos parte por parte. O vazio mostrou a ele o fogo, uma mulher com cabelos castanhos dourados e pele marrom gritando de agonia em direção aos céus. Esse é o momento, na verdade, ele tá vendo a morte da mãe da Irene, né, que foi que morreu queimada, né? Então, esse não é um momento dele propriamente, mas alguma coisa que provavelmente as lembranças dele e da Irene acabaram se misturando. Mostrou a ele um corpo destruído em uma cama ensanguentada, morte da Nihimia, como eu já comentei, uma cabeça rolando sobre um piso de mármore, morte da Sorcha. Aí o você fez isso, tal, que ele repete ele 3 vezes, é uma fala da Celina, se não me engano, ela acusando ele ali, e ele que fica se culpando também, né, várias vezes ali depois pelo que aconteceu com Dorian também. Mostrou uma mulher com olhos de chamas azuis e cabelos como ouro puro em cima dele, com a adaga erguida, inclinada para mergulhar em seu coração. Mesmo momento da morte da Nihimia, né, que é quando o Kayle chega ali no quarto e a Celina tenta, ela ataca ele ali e ela quase mata ele, né, o que para é o poder do Dorian, que segura a mão dela ali, aquelas mãos invisíveis que ele tem, né, que segura e impede ela de matar ele. Então, é esse momento aqui. E aí ele fala sobre, né, às vezes querer que ela não tivesse sido impedida, e fala sobre a cicatriz no rosto, porque antes de vir com a adaga, ela meio que foi atacando ele ali com a unha e ela acabou deixando cicatrizes no rosto dele. E depois dele fala o corpo na cama e aquele quarto frio e aquele grito. Novamente, aquele momento, né, o corpo da Nihimia, o quarto onde tudo aconteceu, e o grito da Celina acusando ele e, enfim, né, brigando com ele ali. O colar no pescoço bronzeado e um sorriso que não pertencia ao rosto querido. Colar do pescoço do Dorian, né, que fez ele se transformar em outra pessoa. O coração que ele oferecera e fora deixado largado nas tábuas de madeira do cais do rio. Esse é o momento que ele se despede da Celina no final de Coroa da Meia-Noite, que aqui ele é um pouco dramático, né, gente, porque ele não ofereceu e foi rejeitado, deixado largado, né, vamos e viemos, assim, ele que acaba depois ficando assim porque ele descobre quem que é a Celina, mas enfim.
Mas aqui é esse momento que eles se despedem ali, né? E a Celina conta a verdade parcial, né? Ela dá uma data pra ele ali. E aí, quando ele volta pro castelo, ele conecta ali os pontos e percebe que a Celina é a ele, né? Uma assassina que velejara para longe e uma rainha que retornara é basicamente o plot de Herdeira do Fogo, né? A Celina que vai então, né, para Wendling como Celina e volta como Aelin. Uma fileira de homens bons pendurados dos portões do castelo. Essa é uma referência de Rainha das Sombras, que é quando os homens ali que trabalhavam com o Kael, né, que eram guardas junto com ele ali, eles são mortos pelo rei, né, e pelo Dorian, inclusive, isso a gente acaba descobrindo depois, quando o Dorian está possuído ali pelo príncipe Vogue, e eles são pendurados ali na frente do castelo, e o Kael e a Aelin vê isso quando eles estão indo pro castelo para executar o plano ali para liberar magia. Enfim, muitas referências aqui. Acho que todas são bem tranquilas de pegar, assim, de repente, só se você leu há muito tempo ou acabou não prestando muita atenção, mas acho que é bem tranquilo de entender. Mas eu queria explicar tudo aí para quem acabar não lembrando dos detalhes. Por serem curandeiras, foram algumas das primeiras vítimas e continuaram sendo executadas muito depois da magia ter sumido. A Darlan sempre caçara impiedosamente os curandeiros com dons mágicos, às vezes sendo entregues a Darlan pelos aldeões da própria cidade em troca de dinheiro rápido e fácil. Isso aqui, na verdade, é uma referência que a gente vai descobrir no próprio livro, né? Porque logo no final a gente descobre, né? Durante o livro, na verdade, a gente vai descobrindo a importância das curandeiras e por que que a Darlan se livrou tão rápido das curandeiras. E, na verdade, esse foi até um jeito do próprio rei tentar salvar a magia, não a magia, mas as pessoas como um todo, né? Porque ele tinha meio que medo do que o Erwan podia fazer. Então o próprio Erwan, né, manda caçar as curandeiras e matar. E aí, por conta disso, na verdade, né, que o rei vai bloquear a magia ali para que isso não continue acontecendo, né? Para que as curandeiras não continuassem, as curandeiras e os portadores de magia como um todo não continuassem morrendo. Então, né, foi um jeito dele proteger todo mundo ali. Mas as curandeiras são caçadas por conta, né, do poder delas ali e da capacidade delas de destruir, né, tanto os demônios Vogue quanto os príncipes Vogues, quanto depois a gente descobre também o próprio rei Vogue ali, né, que a Irene consegue destruir no final de Reino de Cinzas. Baía da Caveira, disparou ele. Diga a ela que fogo pode ser encontrado em Baía da Caveira. Era talvez o único lugar para qual Aelin jamais iria, ao domínio do Lorde Pirata. Ai, eu acho muito engraçado. O Kael não conhece nada da Aelin. Quando ele acha que conhece, ela vai lá e surpreende ele. Esse é o momento que a Hazard, não sei se assim que fala o nome dela, que é a princesa ali, né? Ela pede pra Irene meio que ser uma espiã ali e tirar do Kael a informação de pra onde que a Aelin estaria indo. Só que o Kael não faz ideia. E a Irene meio que, tipo, conta pra ele. Ela não tenta extrair a informação. Ela fala, ó, a Hazard quer que eu conte e tal, então pode me dizer qualquer coisa, não precisa ser um lugar verdadeiro, mas um lugar aleatório, né, que você, só pra eu passar informação pra ela. E aí ele pensa, qual lugar que ele não iria? Baía da Caveira. Porque, né, ele lembra aqui até no parágrafo que ela tinha contado a história de quando ela foi pra Baía da Caveira com o Sam, que é o primeiro conto de Elantra Assassina, e ela acabou fazendo inimizade com o Lorde Pirata ali, né, com o Rolf, que meio que liderava ali Baía da Caveira. Então ele pensa, não, ela nunca voltaria pra lá. Corta pra Império de Tempestades e a gente vê que a Eileen vai pra onde? Baía da Caveira. Então aqui também serve novamente para a gente situar onde é que está a história, porque aqui a gente vê que ainda não foi, a Eileen não chegou lá, ou as notícias dela lá ainda não chegaram aqui. Então a gente está nesse meio, indo para um meio da história em Império de Tempestades, né? Porque chega na metade quando eles estão saindo de Baía da Caveira, mais ou menos. Mas enfim, só pra gente ter essa referenciazinha aqui que eu sempre acho muito engraçado. Sabe ler? Perguntou a Irene, ajoelhando-se diante do Lorde e tomando o pé descalço nas mãos. As marcas de Word? Não. Os dedos dos pés de Kael se agitaram quando a Irene começou a fazer as rotações cuidadosas em seu tornozelo. Mas conheço alguém que faz isso por mim quando é importante. Aqui, né, como eu tinha falado antes, aquelas runas estranhas, né, que a Irene tinha encontrado lá na biblioteca, eram as marcas de Word, que é aqui aonde o Kael confirma, e é onde ela pergunta, né, você sabe ler, né, essas marcas? E ele diz que não, mas conhece alguém que sabe, e a pessoa que ele conhece que sabe é a Aelin. É só para quem não pegou essa referência, né, mas é a Aelin que consegue ler aí essas marcas
um pouco melhor aí, identificar elas um pouco melhor. Ela mostrou Morath com os horrores sem igual. Mostrou aquele calabouço sob o castelo de vidro, onde rostos conhecidos imploravam pela piedade que jamais viria. Mostrou as jovens mãos que tinham aplicado aquelas dores, como se tivessem ficado lado a lado ao fazer aquilo. Ele sabia, adivinhara quem fora forçado a torturar seus homens, a matá-los. Ambos sabiam. Esse é o momento, novamente, que o Chaol tá enfrentando essa escuridão do ferimento dele ali, né? Que a Irene tá curando ele. E, novamente, gente, ele pensa um monte de coisa de novo. Corpo na cama, tal, Nehemia, sorte. Ele pensa em várias coisas novamente. Mas aqui que é a outra referência, né? Que ele pensa... ele vê que a escuridão mostra que é quando os homens dele foram levados para o calabouço para serem torturados e mortos. E ele vê as jovens mãos que foram obrigadas a fazer isso. Né? E ele meio que já sabia quem tinha sido forçado a fazer isso. E eu não sei se tem algum, não lembro agora, na verdade, se tem algum momento da história que é confirmado, mas, ou se é só deixado implícito assim, mas que foi o Dorian, né? Assim, que as jovens mãos, né, eram do Dorian ali. Eu acho que tem algum momento em Reino de Cinzas, eu acho, ou Império de Tempestades, agora não lembro, que o próprio Dorian pensa sobre isso, eu acho. Então, assim, né, coisas que eles meio que não conversaram sobre, mas ambos meio que já sabiam, desconfiavam ali e tal. E é que aqui meio que o Chaol acaba tendo essa confirmação de que o amigo, né, ao passar por tudo aquilo, por todo aquele trauma tal, e de certa forma uma tortura para ele também, acabou sendo forçado a fazer coisas inimagináveis, assim, que acabaram afetando o próprio Chaol também, né, e essas pessoas inocentes. Não tinha problema com isso, disse a capitã a si mesmo. Ela fora substituta não para uma, mas para duas das mulheres na vida do Lorde. Uma terceira? Ela não tinha problemas com isso, repetiu Nesrin ao voltar da patrulha pelas ruas de Antica, sem que um sussurro vogue fosse encontrado e entrar no terreno do palácio. Coitada da Nesrin, né, gente? Aqui é só uma referenciazinha mesmo, porque a Nesrin, ela já tinha tido um casinho com o Chaol antes dele conhecer a Celina, né? Então ele tinha conhecido, eu não lembro agora o nome da outra moça que ele conhece, que trocou ele pelo Roland lá, que é algo contado lá em Coro da Meia-Noite, é Roslyn, alguma coisa assim desse sentido, eu não lembro, ela é mencionada lá em Coro da Meia-Noite. É só uma menção mesmo, assim, que ele teve, né? Ele era apaixonado por essa moça, teve um caso com ela, e aí o Roland apareceu e acabou roubando ela do Chaol, digamos assim. E aí, logo em seguida, ele e a Nesrin acabam tendo um casinho ali também. Aí é a primeira mulher. Aí ele conhece a Celina, tem todo aquele lance e tal. E aí, depois que tudo acontece ali entre os dois, que eles terminam tal, lá em Rainha das Sombras, ele e a Nesrin acabam ficando juntos, né? Segunda mulher. E aí agora ela tá colocando ali, porque ela começa a perceber que ele e a Irene estão ali, tá tendo uma química ali, né? Uns momentos ali entre os dois. Então por isso que ela acaba pensando isso. Mas assim, coitada da Nesrin, né, gente? Só. Ainda bem que ela encontrou o Sartaq nesse livro também, né? Porque só ficar esperando pelo Chaol, coitada. Nem mesmo a história sobre a flecha que salvou a vida de uma metamorfa, do disparo impossível feito do alto de um telhado, esse aqui é o momento que tá o Sartaq e a Nesrin conversando sobre histórias e lendas, né, que ouviram um do outro. E aí ele acaba falando, eles estão falando de histórias dos outros também, da Aelin, do Aedion e tal. E aí o Sartaq fala, né, pergunta isso pra ela sobre essa história que ele ouviu dela, né? E esse é o momento do final de Rainha das Sombras, quando ela salva a Lisandra, depois que a torre lá que bloqueia a magia é derrubada. Tem um momento que a Lisandra tá correndo, né, ali pela cidade e ela é quase atingida, e aí a Nesrin lança ali né, atira uma flecha e consegue salvar a vida da Lisandra. Então, que só para relembrar realmente esse momentinho que acontece no final de Rainha das Sombras. Sou o que disse, um mercador. Em Adarlan, quando eu era novo, nem sabia que tinha o dom. Isso existia em minha família, mas quando a magia sumiu, eu já havia presumido que não o tinha. Fiquei feliz por isso, mas não devia ter amadurecido o suficiente, porque quando coloquei os pés nessas terras como homem, como isto, um gesto para o corpo, para os 20 anos dos quais abrir a mão. Falcon se encolheu após o movimento, sentindo dor no ferimento. Eu podia usá-lo, podia mudar, mal e não com frequência, mas consigo controlar se me concentrar, ele disse ao príncipe. Não significa nada para mim essa herança. Era o dom do meu irmão, do meu pai. Jamais o quis. Ainda não o quero.
Eu reuni aqui para falar sobre o Falcon, porque assim, tem outros momentinhos que ele fala ali um pouco sobre a vida dele, e o Falcon, novamente, é uma outra referência de A Lâmina da Assassina. No conto onde a Aileen está lá no Deserto Vermelho com os Assassinos Silenciosos, tem um momento que ela vai para a cidade ali com a Ansel, enquanto a Ansel vai ter a audiência dela lá com o Lorde e tal, a Aileen fica ali no centrinho da cidade, digamos assim, tem uma feirinha, ela começa a olhar as coisas tal para comprar, e ela conhece esse mercador que vende para ela, que dá para ela, na verdade, um pedacinho de seda de aranha. E ele fala, né, que ele tem um monte de seda de aranha porque ele trocou com uma aranha Stygia, e ele trocou por 20 anos da sua vida. E ele ainda fala, né, que para ele recuperar teria que matar essa aranha, alguém teria que matar essa aranha. E ainda pergunta, né, será que uma assassina poderia matar para mim, né, porque dizem que tem que ser um grande guerreiro, tal, tal, tal. E aí, enfim, acaba que, né, ela diz que não tem interesse agora. E aí ele acaba dando um pedacinho de seda de aranha que depois a Aileen acaba pedindo para colocar no uniforme do Sam, né? E acaba salvando ele até de um disparo de flash em algum momento. Esse mercador é este homem aqui, que é o Falcon, que aparece aqui. Tem momentos depois, né, que ele fala sobre né, essa questão dele ter vendido, né, os 20 anos da vida dele, trocado, né, em troca da seda de aranha e tal. Tem um momento lá em Reino de Cinzas que ele reencontra a Aileen, ele fala, assassina do mercado tal. E aqui tem a outra referência, que no final do livro a gente descobre que ele é tio da Lisandra, né? E aqui o Sartaq e a Nesryn acabam descobrindo que ele tem o dom da metamorfose, e ele fala, né, que era o dom do meu irmão e do meu pai. E o irmão dele, que era o pai da Lisandra, né? E ele vai falar isso um pouquinho mais depois. Então, assim, tem muita referência em relação ao Falcon. E é mais um personagem que era só um figurante lá em A Lâmina Assassina e acaba ganhando um papel um pouquinho mais importante, digamos assim. Ele não é tão importante assim, mas ele acaba ganhando um pouquinho mais de destaque. E antes era só realmente um personagem de passagem, né? Então eu acho interessante aqui só pra gente parar e destacar e relembrar quem é esse personagem. Creio que os meus sejam bastante tediosos, comentou ele. Fiz uma visita interessante ao deserto vermelho certa vez, mas o mercador gesticulou da melhor forma para que pôde para Nesri. Gostaria de ouvir uma de suas histórias primeiro, capitã. Aqui, como eu falei, né, mais uma referência ali em relação, né, a esse momento lá em A Lâmina da Assassina que ele conhece a ele quando ele foi pro Deserto Vermelho, né, só pra gente lembrar da onde que a gente conhece esse personagem realmente. Não olhamos para trás, disse ele, encontrando o olhar de Irene. Olhar para trás não ajuda nada nem ninguém. A forma como disse parecia que significava algo mais, para ele ao menos. Mas o sorriso de Cale aumentou e os olhos brilharam conforme ele acrescentava. Só podemos seguir em frente. Essa é uma referência à Rainha das Sombras. Tem um momento que o Cale e a Aileen estão conversando e o Cale tá falando, né, preocupado ali e tal, e a Aileen fala pra ele, né, tipo, que ele meio que pergunta o que a gente pode fazer e tal, que é o que a Irene pergunta pra ele aqui nesse momento. E aí ele fala, né, a gente só pode, exatamente isso, não olhamos para trás, né, olhar para trás não ajuda nada nem ninguém, só podemos seguir em frente. E aí o Kayle pergunta, e se a gente seguir em frente e só houver mais dor e desespero e sofrimento, enfim? E aí a Irene fala, então não é o fim, né? Então, tipo, os dois têm essa conversa que é o momento depois deles já terem passado por várias brigas, né, em Rainha das Sombras e tal, então os dois amadurecem bastante naquele livro, e eles têm essa conversa bem madura, realmente, assim, mais pro final do livro, né? Onde a Aileen dá esse conselho aí pro Cale, e até onde ele fala, né? Que naquele momento foi onde ele viu o toque de governante que ela já tinha nos olhos, assim. Ele menciona algo desse gênero, mas é por isso que, tipo, a Irene nota que essa frase tem um significado pro Cale, né? Tem um significado porque ele lembrou desse momento, né? Que a Aileen passou isso para ele, né? Deu esse conselho para ele. Os olhos pretos de Farasha brilharam, como se ela tivesse sido feita no reino de chamas de Hellas. Mas Kayle se manteve firme, o máximo possível. Aqui é só uma referência engraçadinha, né? Porque tem esse cavalo que foi dado pro Kayle montar, que é a Farasha, que o Kayle, desde o início, ele fala que é como se ele chama ela de cavalo de Hellas, né? Porque Hellas é um deus lá da guerra, da violência, enfim. Então ele meio que fala, né? Ele começa a se referir ao cavalo como se fosse o cavalo de Hellas, realmente, né? Por ser um cavalo arisco, e enfim. E o Lorcan é uma pessoa, né? Que ele sempre se viu como se ele estivesse sendo guiado a vida dele pelo Hellas, né? Então até tem o paralelo porque
Elide sempre foi guiada pela Anith, que é a consorte do Hellas, né? E aí toda a ligação bonitinha é porque em Reino de Cinzas, quando tá tendo a batalha lá em Aniel, que é o reino ali, a casa do Kael, né? Aniele, chame como quiser. Tem um momento em que a represa lá estoura, né? E que a água vai varrer tudo e é onde a Aelin vai sair lá, vai usar o poder dela para dissipar a água, né? Para vaporizar a água ali. E o Lorcan tá caído lá no meio do campo, né? Tá quase morto já lá caído no campo. E é quando a Elide percebe que ele não tá ali, ela começa a ficar desesperada e tal. E ela pega meio que o primeiro cavalo que ela vê, que é a Farasha. E assim, ela vai super rápido e ela consegue achar o Lorcan e trazer o Lorcan de volta em segurança. E é até naquele momento o Kael comenta, tipo, né, tipo, o cavalo de Hellas, tal. E aí eles comentam, nossa, mas o Lorcan sempre foi guiado por Hellas, tipo, que teria alguma ligação ali. Enfim, é só uma referência bonitinha realmente pra gente lembrar disso, quando a Elide vai pegar o cavalo lá em Reino de Cinzas e salvar o Lorcan. Aelin assusta todo mundo, ele riu com deboche, mas não ele. Acho que foi por isso que ela se apaixonou por ele, contra a própria vontade. Rowan viu tudo o que Aelin era e é, e não teve medo. Esse é o momento que a Irene e o Kael estão conversando e ele tá contando ali da história deles, enfim, sobre a Aelin e sobre o relacionamento que eles tiveram tal, e falando sobre o relacionamento que ela tem com o Rowan agora, né? E aí a Irene questiona, né, se ele se importa, se ele ainda ama ela, enfim, toda aquela questão. E ele comenta isso. E eu acho um paralelo interessante, principalmente para quem tá fazendo a leitura conjunta com Império de Tempestades, porque em Império de Tempestades começa a ter os momentos que a Aelin meio que perde um pouco o controle do poder dela. Então, tipo, ela acorda às vezes tomada por chamas, né? Ela dá umas descontroladas ali no poder dela. E tem um momento que o Rowan fala pra ela que ele tá ali, ele vê quem ela é, ele tá vendo ela e ele não tem medo, sabe? Então, realmente, assim, aqui foi uma leitura perfeita que o Kael fez da situação. Realmente, assim, o Rowan é o que eu sempre digo, né? O Rowan é o único que realmente amou a Aelin 100% por quem ela é, sabendo, conhecendo ela 100%. Então, eu acho que é muito isso, assim, né? Ele vê e ele não tem medo dela, e eu acho que é por isso que ela também acabou se apaixonando por ele, que é o que o Kael diz aqui, né? E acho um paralelo interessante, né, com o Império de Tempestades, como eu comentei. Quando eu tinha 7 anos, meu irmão mais velho gerou uma filha bastarda de uma pobre mulher em Forte da Fenda. Abandonou as duas. Faz 20 anos desde então, e quando tive idade suficiente para ir até a cidade para começar o meu comércio, procurei por ela. Encontrei a mãe, depois de alguns anos, no leito de morte. A mulher mal conseguiu falar por tempo suficiente para contar que tinha expulsado a menina de casa. Ela não sabia onde a minha sobrinha estava. Não se importava. Ela morreu antes que pudesse me dar um nome. Aqui é o momento que a Nesryn, o Sartaq e o Falcon estão lá no ninho das aranhas estígias. As aranhas contam toda aquela questão da Maeve lá e tal. E eles estão ali meio que tentando fugir. E o Falcon vai tentar ali meio que se sacrificar para salvar os dois ali. E ele só passa esse recado, né, para Nesryn, que ele tem uma sobrinha que ele nunca conheceu, né, enfim, que o irmão dele acabou, que era pai e abandonou, né, tanto a mãe da menina quanto a menina, e que de repente ela tem os mesmos dons, enfim, e que toda a riqueza dele, né, é dela. Então ele queria encontrar essa sobrinha para passar tudo isso para ela. E é aquilo que eu comentei, né, gente, que é só por isso aqui a gente já sabe quem é, né? Quem é a outra metamorfa que foi abandonada pelos pais e, né, em Forte da Fenda, tal. Então, né, aqui é obviamente a resposta, né, dando aqui pra gente que é a Lisandra, né, que é a sobrinha do Falcon. Aelin sempre teve um ou dois deuses empoleirados no ombro. Nada me surpreenderia a esta altura. É interessante, essa é uma fala do Kael, né? Mas é interessante porque depois que a gente aprende lá em Império de Tempestades, né, que a Aelin, ela meio que sempre foi vigiada por todos os deuses, né? Porque ela era o sacrifício deles ali pro fecho. Então é interessante que ele já pensasse nisso, né, dela ter sempre um ou dois deuses ali, né, deuses empoleirados no ombro, quando na verdade ela tinha todos eles ali, não necessariamente para ajudar ela, e sim para vigiar que ela ia fazer o que eles queriam que ela fizesse, né, enfim. Recebemos notícias de suas terras. O que é? As palavras foram cuspidas. Hazar limpou as unhas. Ah, apenas que a armada da rainha Maeve conseguiu encontrar o esquadrão que Aelin Galatinius andou reunindo bem sorrateiramente. Foi uma batalha e tanto.
esse é o momento que a Hazard conta ali, né, pro Chaos sobre essa batalha. A gente consegue novamente colocar essa parte da história depois do final de Império de Tempestades, porque se as notícias já chegaram aqui, é porque já aconteceu a batalha lá em Império de Tempestades. Então esse final aqui já se passa pós Império de Tempestades, e aqui até a Hazard vai falar, né, tudo bem, Maeve foi aniquilada, e enfim, e eles acham que tá tudo certo, mas nós que já lemos Império de Tempestades, a gente sabe que não tá nada certo, e que a Ailyn foi capturada pela Maeve, né? Então aqui é só pra gente alinhar realmente com o final de Império de Tempestades. Pelo visto, refletiu a princesa, como se fosse um pensamento passageiro. Há muita gente que a tem em grande estima, e que acredita no que ela está vendendo. Que é o quê? Sussurrou Irene. Hazard deu de ombros. Presumo que seja o que ela tentou me vender quando me escreveu uma mensagem semanas atrás, pedindo minha ajuda. De uma princesa para outra. Kayle tomou um fôlego trêmulo. O que Ailyn prometeu a você? Hazard sorriu consigo mesma. Um mundo melhor. Eu amo esses momentos, gente, meu Deus. Eu acho interessante aqui que a Hazard fala sobre isso, né? Tem muita gente que tem ela em grande estima, né? E a gente vê que é justamente desse jeito que a Ailyn consegue montar o exército dela, que é como ela fala lá pro Daryl em Império de Tempestades, né? Que é cobrando as dívidas que ela tem, as dívidas que as pessoas têm com ela, como Celaena, com ela como Ailyn, e com a família dela, com o nome Galatinius, né, com a família real de Terrazen. Então é interessante que ela vai reunindo o exército dela realmente através dessas dívidas, realmente, né? E são pessoas que realmente acabam sendo leais a ela em si e ao que ela está prometendo, que é um mundo melhor, que é o que eu já até comentei em outros vídeos, que acaba virando realmente o lema dela, né? É realmente a promessa dela para juntar esse exército é um mundo melhor. Então eu acho interessante que é trazido em vários momentos e que começa, na verdade, lá em Herdeiro do Fogo, quando o Emerys, é esse o nome dele, né? Lá da Defesa Nebulosa fala pro Rowan que ela poderia, né, trazer um mundo melhor aí para todo mundo, né? A esperança e enfim. Então eu acho bem interessante que esse vira realmente, né, o lema da Ailyn aí para guerra e para reunir todo mundo. Um presente de uma rainha que vira outra mulher no inferno e decidir estender a mão, sem qualquer intenção de que fosse correspondido. Um momento de bondade, um puxão em um fio. Aqui é o momento que o Chaol descobre, né, que a jovem que ajudou a Irene há 2 anos é a ele, né? Ele reconhece a letra dela quando a Irene mostra o bilhete, né? E ele pensa nisso, né? O presente de uma rainha é a outra mulher, sem qualquer intenção que isso fosse gerar alguma coisa. E ele fala um puxão em um fio. E é interessante porque é justamente assim que a Ailyn, né, se decide, que a Celaena decide lá em A Lâmina da Assassina ajudar a Irene. Ela fala que ela sentiu um puxão e ela decidiu puxar de volta para ver o que acontecia, quais reverberações que iriam ter. Assim como ela também sente esse puxão ao salvar a vida da Manon. Então é interessante que sempre essa analogia é usada. E se eu não me engano, em Reino de Cinzas, quando as duas se encontram, é falado sobre isso novamente. Então, novamente, uma referenciazinha a esse momento lá de A Lâmina da Assassina. Bom, gente, mas então era isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Já estamos nos encaminhando para o final. Mês que vem já tem, então, o último livro, né? As últimas referências. Neste momento eu estou relendo Reino de Cinzas, já tô quase na metade deste calhamaço aqui. Então tá bem fresquinho na minha cabeça por enquanto, mas vem aí mês que vem, então, pra gente encerrar essa série de vídeos. Deixa aqui nos comentários, então, o que vocês acharam. Deixa também aqui o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.